Boa noite a todas e todos. Aqui quem fala é o professor Juliano Fernandes. Vou fazer uma breve apresentação do nosso curso, de nosso evento, tá bom? Primeiramente, nosso curso, com muita alegria, né, que nós recebemos todos vocês aqui para o curso Gestão e Desenvolvimento do Futebol Feminino no Brasil, Formação Profissional. Meu nome é Juliano Fernandes da Silva, sou docente do Centro de Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Movimento Futebol e Futsal, o NUPEDEF. O CDFF é um projeto financiado pela Secretaria Nacional do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, ligado ao Ministério do Esporte, e possui quatro eixos de execução, sendo eles um diagnóstico do futebol feminino na região sul do Brasil, cursos de capacitação como estes que teremos entre hoje e quarta-feira, festivais pedagógicos para crianças e adolescentes, e quarto eixo são núcleos de vivência de futebol e futsal para crianças e adultos. Para quem quiser acompanhar os resultados dessa importante política pública, peço que acessem o site no pdf.com.br ou sigam as nossas páginas do Instagram, @cdff.ufsc ou no PDF. Esta ação, ela é financiada pela Secretaria Nacional, como eu falei, de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, e além disso, a Secretaria também apoia a produção e difusão científica, com recursos voltados à realização de pesquisas e produções acadêmicas. Nós teremos aqui uma referência, né, na nossa área de produção de conhecimento, a professora Júlia Barreira. Mas antes de passar para a professora Júlia Barreira, eu passo ao professor Paulo Henrique Borges, que é o coordenador do CDFF. Muito obrigado, professor Juliano. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre gestão e desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. É um motivo de grande alegria para a gente estar reunidos aqui hoje para discutir essa temática que é tão importante para o nosso futebol, especialmente quando nós estamos nos aproximando da Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil e também após a conquista do título, do primeiro título do futsal feminino, conquistado no último final de semana. Nós estamos muito felizes de receber aqui hoje a professora Júlia Barreira, que tem sido uma parceira de longa data aqui da UFSC, esteve conosco em outras oportunidades também e sempre manifestou muita competência, muita sabedoria, sobretudo nos estudos ligados ao futebol e futsal feminino. Então, professora Júlia, muito obrigado por aceitar estar conosco aqui hoje compartilhando os seus conhecimentos. Eu tenho certeza que serão 3 dias muito ricos, juntamente com a professora Ana Lorena, e também com a professora Rafaela Esteves, né, que são também pessoas de alto nível que certamente agregarão muito conhecimento para todos os participantes. Dizer que, enquanto coordenador do Centro de Desenvolvimento do Futebol e Futsal, esse é o nosso sexto curso de capacitação aos profissionais que trabalham com o futebol e o futsal, feminino e masculino. Nós já fizemos um curso sobre pais de atletas, como apoiar e fazer diferença. Nós já fizemos um curso sobre o ensino do futebol e do futsal para meninas e mulheres, um curso sobre preparação física no futebol e no futsal feminino. Falamos também, fizemos um curso sobre construção de modelo de jogo em equipes de futebol feminino, né? E recentemente fizemos um curso também sobre o desenvolvimento de atletas nas categorias de base. E hoje estamos no nosso sexto curso sobre gestão e desenvolvimento do futebol feminino, atendendo mais de 500 pessoas nesses 6 cursos de execução. Então, eu queria também parabenizar o professor Juliano Fernandes, que é o coordenador do eixo ligado aos cursos de capacitação e espero que o curso de hoje venha somar nesses esforços de que nós estamos fazendo no sentido de contribuir para o fomento da modalidade no Brasil, tá bom? Professora Júlia, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? E boa noite a todos e todas. Oi, Paulo, obrigada. Eu que agradeço. Então, boa noite a todos e todas. Agradeço, Paulo, agradeço, Juliano. Vou estender também meu agradecimento ao Anderson,
pelo convite de vocês. É sempre um prazer estar junto e desenvolvendo essas ações coletivamente. Também queria agradecer pela paciência de vocês, que foi um pouquinho difícil para a gente alinhar aí nossas agendas, e estamos fazendo o curso já quase nos 45 do segundo tempo, dezembro já começando, então obrigada. Também queria agradecer a todos e todas que estão aqui com a gente, né? Sei que no finalzinho do ano a gente já está bem ali sem força, então obrigada por terem tirado esse tempinho para a gente poder compartilhar e trocar aqui, e estender meu agradecimento e também acho que destacar essa ação do Ministério do Esporte em financiar esses cursos. Vocês vão ver que ao longo aí desses 3 dias, essa vai ser uma tecla que eu vou bater bastante, né? O como as organizações esportivas têm cada vez mais se atentado em oferecer cursos de capacitação para mulheres para atuarem com futebol de meninas e mulheres. Então, acho que essa é uma boa ação que a gente tem em território nacional e que vale a pena valorizar e destacar. Bom, feito aí os agradecimentos, acho que eu vou então já compartilhar minha tela para a gente começar, tá bom? Eu vou compartilhar aqui e aí vocês, se puderem, por favor, só confirmem para mim se tá tudo certo. Ok, Julia. Beleza, fechou. Ô, Juliana, eu vou também só pedir uma coisa: se por acaso a internet travar, para você me avisar também, tá bom? Acho que aparentemente está tudo certo, mas se começar a travar, eu tento mexer aqui, tá? Tá bom, qualquer coisa eu te ligo aí. Fechou. Bom, vamos lá então, gente. A gente chamou esse curso, né, de Gestão e Desenvolvimento do Futebol Feminino do Brasil. Mas, eu já vou até passar aqui, eu queria destacar que eu não vou restringir essa apresentação ao Brasil, tá bom? A gente vai fazer um olhar um pouco mais amplo, principalmente agora no começo, ver o que tem acontecido de gestão e desenvolvimento do futebol feminino no mundo, e depois a gente vai afunilando um pouquinho mais para as confederações, para os clubes e para o cenário brasileiro. Eu não sei, quando vocês leram o título, né, Gestão e Desenvolvimento, o que de fato veio à mente de vocês e qual é o assunto principal que vocês buscam com esse curso. Porque gestão e desenvolvimento são temas assim super amplos e daria para a gente abordar uma infinidade de conteúdos. Eu tive que fazer um recorte aqui, né, por conta da questão de tempo e quantidade de encontros. Então, se eu puder já logo de cara trazer para vocês qual vai ser o enfoque desses 3 dias, o enfoque vai ser dado para as organizações esportivas, tá? Então, em compreender qual que é o papel dessas grandes organizações mundiais, FIFA e confederações continentais, olhar para as federações nacionais, olhar para os clubes. Então, a gente vai ver o que são essas ações que estão sendo feitas ou que não estão sendo feitas por parte das organizações esportivas, que nos ajudam a entender esse processo de crescimento da modalidade ou, em alguns momentos, né, de estagnação. Meu papel aqui, né? Eu estou fazendo um papel, eu vou fazer essa apresentação a partir de um papel de pesquisadora e de uma pessoa que presta consultoria para organizações esportivas. Então, eu não vou trazer tanto o dia a dia ali de quem está na ponta, mas eu vou trazer um pouco do cenário, do que os estudos estão investigando sobre esse tema, né? Qual é o conhecimento que a gente já tem e o que está sendo apontado aí como as lacunas para o futuro. Eu fiz, com base nisso, uma pastinha onde eu coloquei todos os estudos que vão ser apresentados nesse slide para compartilhar com vocês. Inclusive, essa foi uma prática que eu vi o Rodrigo Aquino fazendo no curso dele aqui, que eu achei super legal, né, de tentar sintetizar isso num lugar onde vocês possam acessar facilmente essas informações. Então, acho que aqui, na hora que estiver acabando o primeiro dia, eu já coloco esse link para vocês terem acesso a tudo que foi passado hoje e também vou complementando nos próximos dias. Um outro ponto que eu queria destacar é que aqui a gente tem um certo desafio ao montar esse curso, que é a diversidade de pessoas presentes. Então, a gente tem aqui pessoas que trabalham em clubes, a gente tem estudantes de educação física que estão num processo de formação, a gente tem treinadores e treinadoras, a gente tem pesquisadores e pesquisadoras. Isso gera um certo desafio, né, na hora da gente montar e pensar todo esse conteúdo. Então, eu vou tentar também abordar de alguma forma essas diferentes áreas de atuação,
Para quem busca um pouco mais de teoria, vai vir agora sim no primeiro dia, para quem quer mais aplicação prática no segundo dia, e para quem está na prática mesmo, com a Rafa e com a Lorena, elas vêm ali no terceiro dia. Então, eu tentei pensar de uma forma que conseguisse abarcar as necessidades dessa pluralidade de pessoas que estão aqui com a gente. E aí a gente fecha esse encontro voltado bem para aplicações práticas com as nossas convidadas. Aqui está a pasta, que na hora que eu fechar eu já compartilho aqui com vocês. E aí, então, como que foi pensado o curso, tá? Eu pensei em 3 grandes blocos, não necessariamente são os 3 dias, porque esse conteúdo aqui do meio, ele é maior, então provavelmente ele já vai entrar aqui no nosso primeiro dia. Então, a gente vai começar vendo um desenvolvimento histórico e global do futebol de mulheres. E aí, a gente vai começar definindo, né, o que é desenvolvimento, o que a gente está entendendo por isso e quais são essas formas de promover o desenvolvimento. Acho que uma organização que é chave, que é central quando a gente fala em desenvolvimento, é a FIFA. E aí, eu vejo assim, no dia a dia, as pessoas também tratando e olhando para a FIFA de diferentes formas. Tem gente que coloca a FIFA num pedestal, tem gente que vai falar de tudo que a FIFA poderia fazer e ainda não fez. Então, tem assim uma série de opiniões e controvérsias em relação à FIFA. Eu vou tentar fazer aqui um recorte baseado nesses estudos do como a FIFA ajuda hoje em dia e como talvez ela distanciou, ela atrasou esse desenvolvimento em outros períodos de tempo. O mesmo para as confederações continentais. Então, quando a gente fala do desenvolvimento do futebol de mulheres no Brasil, normalmente a gente sempre começa falando, porque hoje em dia existe a imposição dos clubes terem equipes. Isso foi uma estratégia de desenvolvimento adotada pela Comebol, que é uma confederação continental, e que impôs a CBF. O que mais está sendo feito no continente sul-americano? Essa é a única estratégia de desenvolvimento. A gente tem outras estratégias de desenvolvimento, e mais do que isso, se essa é a estratégia adotada no nosso continente, quais são as estratégias adotadas em outros continentes? Todo mundo partiu para esse mesmo princípio, ou tem outras propostas sendo desenvolvidas? E aí, isso tudo vai nos ajudar a entender esse contexto atual da modalidade. No segundo bloco, eu vou tentar trazer ações e estudos desenvolvidos em diferentes países. Vou tentar fazer sempre um paralelo com o contexto brasileiro, e claro que aqui ponderando que o contexto brasileiro ele é basicamente um contexto continental. A gente, quando vai falar de clube no Brasil, né, é uma diversidade de clubes, de estruturas. Quando a gente vai falar de campeonatos, assim, são também muito diferentes. Então, a gente tem que também ver o que dá para aproximar e o que vai ficar mais distante, e algumas recomendações aí de desenvolvimento vindas da literatura. E aí a gente vai fechar esse nosso o terceiro dia recebendo a Rafaela Esteves, que está até aqui online com a gente, e a Ana Lorena Mark também está aqui com a gente. Já agradeço, Rafa e Lô, pela disponibilidade de acompanhar aí no nosso terceiro dia. E elas vão trazer, de fato, o como que essas práticas de gestão e desenvolvimento estão ali no dia a dia e em diferentes contextos. Por quê? Porque a Lorena vai vir com uma experiência de gestora na Federação Paulista de Futebol, na Confederação Brasileira de Futebol, né, na CBF, e a Lorena hoje em dia está na FIFA com a organização envolvida nesse processo de organização da Copa do Mundo de 2027 aqui no Brasil. Então, ela traz muito esse olhar das políticas das grandes organizações esportivas, e a Rafa vem com a experiência dela de gestora, talvez nas categorias de base de mais destaque, ou umas das principais, né, no nosso país, que é a da Ferroviária e a do Corinthians. Então, trazendo muito como se dá esse processo de formação das jogadoras. Isso foi como a gente pensou. Eu vou também pedir aqui, Rafa e Lô, se por acaso vocês quiserem intervir também em algum momento durante a apresentação de hoje, fiquem super à vontade, tá bom? E no final a gente também vai fazer esse diálogo com mais calma. Bom, feito essa apresentação dos 3 dias como um todo, eu vou trazer uma primeira pergunta para a gente, porque eu assisti alguns dos cursos que o Juliano comentou agora no começo, e eu não lembro de ter sido feito esse debate sobre
futebol feminino ou futebol de mulheres, né? Acho que muitos e muitas de vocês que estão aqui provavelmente já ouviram pessoas falando, o futebol feminino isso, outras pessoas falando o futebol de mulheres aquilo. E aí eu já ouvi de muitas pessoas, né? O que que eu uso? Eu uso futebol feminino, eu uso futebol de mulheres. Então acho que talvez uma justificativa do porquê está tendo essa mudança de terminologia pode padronizar a nossa linguagem aqui e tirar algumas dúvidas que podem existir sobre esse tema, tá? Então vamos lá. A mudança de terminologia para futebol de mulheres, ela é proposta, ou ela está ali de fato descrita, justificada, num doutorado produzido pela Cláudia Kessler, que está aqui embaixo a referência. Mas, embora ela seja a pessoa que de fato argumentou e que sistematizou a justificativa, tem estudos anteriores que já utilizam o termo futebol de mulheres. Então, a gente vê em alguns estudos ali dos anos 2010, comecinho ali da década de 2010, já falando de futebol de mulheres e não futebol feminino. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que quando eu opto por falar futebol de mulheres ou futebol praticado por meninas e mulheres, isso é uma escolha política, tá? E a gente não fica usando muito futebol feminino, futebol de mulheres, como se eles pudessem ser substituídos só para não ficar trocando. Não, isso daqui é um posicionamento quando eu escolho falar de futebol de mulheres. Ele é um posicionamento para a gente, para reconhecer a diversidade de mulheres que podem praticar ou atuar nesse futebol. E aí eu já vou desenvolver um pouquinho mais isso. E essa mudança de terminologia para o futebol de mulheres ficou tão forte que hoje em dia o que a gente vê ela sendo inclusive extrapolada para outras modalidades. Então a gente vê as pessoas falando, os esportes de meninas e mulheres, o basquete de mulheres. Então há uma tendência das pessoas estarem adotando essa terminologia e inclusive levando para outras modalidades para além do próprio futebol. Na justificativa da Cláudia, que é onde está bem descrito, né, o porquê usar o futebol de mulheres, o que que ela fala, né? Ela fala que essa proposta se caracteriza como uma alternativa de pensamento em relação às mulheres no futebol, as quais podem expressar masculinidades e feminilidades que se afastam ou se aproximam das noções hegemônicas e tradicionais que lhes são impostas socialmente. Então, se a gente for pensar historicamente como as mulheres foram retratadas dentro do futebol, e se a gente for pegar ali reportagens, divulgações dos anos 2000, da década de 90, dos anos 2000, a gente vai ver reportagens muito parecidas com essas imagens que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí eu poderia perguntar para vocês, né, o que que essas imagens têm em comum? Se a gente for ver qual é o perfil dessas mulheres, né? São mulheres brancas, são imagens que de alguma forma vão ressaltar a heterossexualidade dessas mulheres, são imagens vinculadas a uma feminilidade. E por que que eu estou trazendo isso? Porque quando essas mulheres começam a fazer parte do futebol, quem poderia fazer parte dele e quem não poderia, né? Parece que aqui na década de 90, nos começos dos anos 2000, já tem mulheres que são aceitas dentro dessa modalidade. As mulheres que são aceitas dentro dessa modalidade são aquelas que se aproximam desse ideal aí, ou dessa construção de feminilidade. Mas nessa época tinham muitas mulheres negras, mulheres com diferentes corpos, com diferentes cabelos jogando a modalidade, mas que não eram incluídas ou que não eram divulgadas, que não eram visibilizadas. E a partir daí, a gente usa muito a ideia do futebol feminino, também relacionando muito essa construção. Então, quando a gente fala de futebol de mulheres, a gente entende que esse termo busca romper com essa ideia tradicional do feminino ou da feminilidade e que em muitos casos vai ressaltar a vaidade, a heterossexualidade e a sexualização das jogadoras, igual nessas imagens que eu mostrei anteriormente. E passar para o futebol de mulheres representa, né? Quando a gente reconhece esse futebol de mulheres, a gente está reconhecendo um universo muito mais complexo e heterogêneo, marcado por mulheres de diferentes classes sociais, etnias, gêneros e religiosidades. Então, a gente
ao usar futebol de mulheres, a gente está considerando um grupo muito mais amplo de mulheres que podem participar dessa modalidade do que somente essas aí que tradicionalmente foram visibilizadas. E eu acho que essa mudança de terminologia faz muito sentido para esta modalidade, porque hoje em dia a gente conhece qual é o perfil principal das praticantes de futebol no Brasil. Então, esse daqui é um estudo que a Mariana Martins, professora da Federal do Espírito Santo, publicou no ano passado, mostrando qual então é a cor ou raça das mulheres aqui em verde que jogam futebol, de mulheres no Brasil que praticam atividades físicas de forma geral, né? E de mulheres no geral que não necessariamente são praticantes de atividade física. Aqui no eixo Y, a gente tem o percentual de mulheres de 0 a 100%, e aqui no eixo X, na horizontal, a gente tem, né, as diferentes raças. Então, se a gente for reparar, aqui na cor branca, a maioria das pessoas são aquelas que praticam atividade física de forma geral e mulheres, né, a população geral brasileira. E eu tenho um percentual muito inferior de jogadoras de futebol. Em contrapartida, na cor preta e na cor parda, a maior parte, né, das pessoas, das jogadoras de futebol, se encontram nesses dois grupos, enquanto que mulheres em geral e praticantes de atividade física diminuem esse percentual. E também a gente encontra o maior percentual de mulheres indígenas que jogam futebol em relação à população em geral. Então, embora esses meios de divulgação tenham utilizado as mulheres brancas, magras, loiras para divulgar o futebol historicamente, quando a gente vai de fato ver quem é a maior população, quem de fato pratica futebol no Brasil, é uma população totalmente contrária a essa, né, vinculada aí com esses meios. E aí, acho que tem um outro dado que também chama atenção, que é em relação à renda dessas pessoas. Então, se a população em geral aqui, né, praticantes e não praticantes de mulheres, tem uma renda em média de R$ 1.500, R$ 2.200, quando a gente vai ver para as praticantes de futebol, essa renda cai para 865. E aqui no gráfico do lado a gente tem a renda per capita. Acho que esses dados por si só, além de justificarem o porquê que a gente muda um pouco, muda essa terminologia, ele também vai trazer algumas informações quando a gente vai pensar em projetos voltados para meninas e mulheres no futebol. Primeiro, o custo vai ser um atravessador que talvez vai dificultar ou facilitar a participação de algumas dessas praticantes. Então, pensar em mensalidades mais baixas, né, para atrair essas pessoas, ou na gratuidade, são estratégias aí que parecem importantes. Um outro ponto, custo não tem a ver somente com o valor que eu vou pagar para frequentar aquele lugar. O custo tem a ver também com deslocamento, né? Então, pelo menos, né, do que a gente vê no Brasil, custo de passagem de ônibus, de transporte público não é barato comparado com o salário mínimo. Então, quanto mais distante forem esses locais de treino, quanto maior os custos, isso vai se tornar uma desvantagem. E um terceiro ponto é se a maioria das praticantes são mulheres negras, né, ou pretas e pardas, eu acho que quando a gente pensa em currículos de formação, quando a gente quer formar mulheres dentro do futebol, as discussões raciais têm que se fazer presente dentro desses ambientes. E isso pelo perfil de jogadoras que a gente tem atualmente. Então, só dessa mudança de terminologia, esses dados iniciais, eu já trago alguns pontos aí para a gente pensar, de fato, em aplicações práticas também por parte dos projetos esportivos. Se alguém, eu quero saber mais sobre essa mudança, eu não vou me estender aqui, eu vou deixar como sugestão esse vídeo está disponível no YouTube, que foi feito pela Associação Brasileira de Gestão do Esporte, que é uma apresentação da própria Cláudia Kessler, justificando a mudança de terminologia do futebol feminino para o futebol de mulheres. Então, vale a pena vocês verem e entenderem pela própria autora como que isso foi se dando e as justificativas para isso. Beleza. Indo agora para as próximas perguntas e para algumas conceituações teóricas para a gente avançar. Se a gente vai falar de desenvolvimento, acho que uma primeira pergunta que, né, se a gente estivesse presencialmente, com certeza eu faria para vocês e gostaria de ouvir a resposta é o que vocês entendem por desenvolvimento esportivo? Segunda pergunta é como que o desenvolvimento esportivo pode ser promovido?
E eu acho que a terceira pergunta, e a que eu gostaria de saber a opinião de vocês, é aonde que a gente quer chegar com o desenvolvimento do futebol de mulheres? Então, se a gente olhar para esse futebol para daqui 10 anos, para daqui 20 anos, para daqui 50 anos, o que que a gente espera, né? Num cenário de para a gente falar, ó, futebol de mulheres está desenvolvido no nosso país ou está desenvolvido mundialmente. Quais seriam esses critérios que a gente iria utilizar para falar, ó, chegamos onde a gente gostaria? Vou começar conceituando pelo que a gente tem dentro da ciência, tá? Então, o desenvolvimento do esporte, ele vai ser considerado como um processo longitudinal de melhoria, imerso em aspectos sociais, políticos e econômicos, caracterizado pelo aumento do número de praticantes, tanto da iniciação ao alto rendimento e pela melhora no desempenho esportivo. Ou seja, se eu tenho se eu trabalho num clube, se eu trabalho num projeto esportivo, se eu trabalho numa federação esportiva, como que eu posso avaliar longitudinalmente se as minhas ações estão surtindo efeito? Pela literatura, a gente tem dois critérios muito bem definidos. Um, se o número de praticantes dentro dessa sua organização está aumentando, e isso vale desde uma prática recreacional, de iniciação, categoria de base, até o alto rendimento, e se você também tem promovido de alguma forma a melhora do desempenho esportivo dessas pessoas que estão praticando. Então, se vocês me perguntassem de forma papum, quais são as métricas de desenvolvimento? Melhor, aumento da participação e melhora de desempenho, tá? Mas eu vou trazer uma imagem aqui para gente, né? Que muitos e muitas aqui viram há 2 anos atrás, no final da Copa do Mundo de futebol feminino, assim que a FIFA chama, que foi esse beijo não consensual. E aí, vejam, notem só as contradições. A Espanha é a equipe com o melhor desempenho mundial, se a gente for tomar como base a Copa do Mundo. E a Espanha tem crescido muito nos índices ali de participação, tanto na iniciação, base, alto rendimento. Então, eu posso falar por essas métricas que é um país que está se desenvolvendo. Mas quando a gente vê essa imagem, parece um pouco contraditório eu falar que um país está se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, um país comete violências dessa magnitude. Então, por que que eu trago esse questionamento? Porque no meu olhar crítico para a literatura, essas métricas de participação e de desempenho, elas são colocadas a partir dos esportes praticados por homens. Então, para essas modalidades, se eu ter mais praticantes e eu ter mais desempenho, eu estou dando check nas minhas ações. Eu tenho minhas dúvidas se isso vale para os esportes de mulheres. Eu acho que são boas métricas, mas eu acho que elas sozinhas não dão conta do que a gente precisa promover para melhorar essa modalidade. E aí, acho que vale a pena a gente pensar, né? O que que a gente está tomando como base no futuro? Então, tá bom, tem essas duas métricas, mas se a gente for replicar, se a gente olha para o futebol de homens e toma como referência, nossa referência de desenvolvimento ao longo do tempo, tudo bem, a gente pode melhorar nesse sentido, essas duas métricas, mas pode ser que a gente promova um esporte com muita concentração de renda, ou seja, com poucas jogadoras recebendo muito e muitas jogadoras recebendo pouco. Pode ser que a gente promova um esporte racista, que a gente desenvolva um esporte homofóbico, um esporte que tem um machismo estruturado nele, um esporte que tem muita corrupção por trás. Então, eu trago como uma provocação e como uma sugestão de que a gente avance com esses parâmetros que já são postos e que quando a gente vai pensar nos nossos programas e nas nossas ações de desenvolvimento, a gente também tente trazer um esporte mais igualitário e um esporte mais justo. Um esporte que lute contra o racismo, um esporte que vai lutar contra a homofobia, um esporte com equidade de gênero, um esporte com mais distribuição igualitária também dessas rendas. Eu acho que tem algumas outras métricas que a gente pode inserir nesse processo. E a gente já vê algumas ações nesse sentido no futebol de mulheres. Então, esse não é um exemplo do Brasil. Eu não lembro de ter visto no Brasil, mas talvez
como muitas de vocês aqui estão envolvidas com futebol, vocês podem me falar. Mas em outros países do mundo, tem alguns países que colocam, né, nessa bandeirinha que vai estar ali no fundo do campo, a bandeira do orgulho gay. Então, eu acho que é uma ação simples, mas que de fato já mostra uma luta contra a homofobia. A gente vê a mobilização de torcidas, né, contra pessoas que cometem ou já cometeram assédio, acho que também é um avanço. E também a gente vê jogadoras aí com uma consciência crítica sobre as questões de gênero. Então, acho que de uma forma geral, pode ser muito é, ideal da minha parte colocar todas essas métricas, mas eu vejo, né, nessa modalidade algumas ações já que mostram um potencial para a gente desafiar essas construções que se fazem presentes no futebol de homens. Beleza. Feito então agora essa definição do que a gente está entendendo por desenvolvimento, agora a gente vai partir um pouco para essas organizações esportivas. O que elas fizeram, não fizeram ou estão fazendo pelas meninas e mulheres no futebol. Então, primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, que o futebol, ele é estruturado de uma forma hierárquica. Então, a gente vai ter uma pirâmide parecida com essa que eu deixei aqui no slide. No topo, a gente vai ter a FIFA, né, organizando mundialmente. Aqui tem a UEFA, no nosso caso seria a Comebol, né, que é a nossa confederação continental. Abaixo dessas confederações, a gente vai ter as ligas nacionais, no nosso caso é a CBF. Embaixo delas vão ter as nossas federações estaduais, então Federação Paulista e demais federações de cada estado do Brasil, os clubes e, por fim, as praticantes. E é isso. Assim, o futebol está estruturado dessa forma. O processo de desenvolvimento com base nessa estrutura, pode se dar de duas formas, né, que a gente vê nos estudos. Uma que é chamado de top-down, ou também, né, de cima para baixo, e outra forma que é chamado de bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Então, eu posso ter um processo de desenvolvimento que vai ser iniciado pela FIFA e que vai tentar articular com todas essas organizações abaixo dela para que todo mundo haja no mesmo sentido, é uma forma, ou eu posso fazer com que as organizações, se elas não estão fazendo nada, as praticantes e os clubes se mobilizem para fazer esse desenvolvimento no sentido contrário. A gente tem dois cenários hoje em dia para modalidades que são muito próximas de nós e relativamente parecidas. Se vocês me perguntarem hoje em dia como que está sendo esse desenvolvimento no futebol, a gente está vivenciando um desenvolvimento top-down, ou seja, a FIFA está enfiando goela abaixo esse futebol praticado por meninas e mulheres ao redor do mundo. Está sendo, inclusive, impositivo. Agora, se a gente olhar para o futsal, né, e até os meninos comentaram agora no começo da nossa chamada com a final do futsal feminino que teve no domingo, o futsal ele vive hoje em dia um processo contrário, um processo de desenvolvimento de baixo para cima. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem programas estruturados de desenvolvimento para o futsal feminino. A gente não teria essa primeira Copa do Mundo de futsal feminino se não fosse a pressão e o posicionamento das jogadoras cobrando a FIFA. Então, se vocês jogarem na internet, inclusive, tem os vídeos das jogadoras quando elas se posicionam e elas cobram por essa primeira Copa do Mundo. E a gente tem um estudo, inclusive, recente com jogadoras de elite no futsal de Portugal, que era a equipe que estava agora no final, né, da Copa do Mundo, e elas não têm, né, carteira assinada, elas treinam em um período e trabalham em outro para poder se sustentar. Elas vão treinar em horários 10, 11 horas da noite, porque durante o dia elas estão praticando. Então, mesmo a equipe que ficou em segundo lugar, né, a segunda melhor equipe do mundo, ela não conta com uma estrutura mínima para prática e para se desenvolver. Então, são duas modalidades que vivem cenários diferentes dentro de uma mesma estrutura hierárquica. Esses processos de desenvolvimento, eles precisam ser contextualizados, então eu estou dando essa figura de como está hoje em dia, mas como a gente vai voltar um pouquinho para o passado, vocês vão ver que essa minha figura vai mudar drasticamente.
E, embora hoje em dia, no futebol de mulheres, a FIFA tenha um protagonismo muito grande, historicamente esse processo de desenvolvimento foi liderado pelas próprias praticantes, né? Se a gente for pegar todo esse período de tempo, desde quando elas estão praticando, é um processo muito mais de insistência delas do que, de fato, dessas ações das organizações esportivas. Bom, agora que a gente viu, então, essa estrutura hierárquica, acho que a próxima pergunta é: qual é o papel da FIFA no desenvolvimento ou não do futebol de mulheres ao redor do mundo, né? E como que a gente chega nesse cenário atual, que é basicamente um cenário de imposição desse desenvolvimento? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui na história, mas não vai ser muito extenso aqui essa parte. Esse daqui é uma dissertação de mestrado da Giovana, que ela vai analisar o que está acontecendo durante esse período de proibição da prática do futebol por meninas e mulheres aqui no Brasil. E aí, o que ela vai mostrar? Que em 1965, a FIFA faz um pronunciamento, né, aconselhando as federações nacionais que adotassem prudente reserva e que, por hora, não estimulassem o seu desenvolvimento. Então, acho que para as pessoas que estão aqui, elas já estão muito familiarizadas com a proibição no Brasil, e até no curso que foi dado aqui pela Vanessa, ela fala da proibição especificamente, mas se tem essa proibição no Brasil, né, dele por quase 4 décadas, o que está acontecendo ao redor do mundo? É só no Brasil que tem essa proibição? A FIFA estava apoiando enquanto o Brasil estava proibindo? Não. Né? O Brasil proíbe dentro de um cenário em que a FIFA também está desaconselhando que esse futebol, que as meninas e mulheres participem do futebol ao redor do mundo. O que a FIFA faz? Ela recomenda que os praticantes, naquele período, né, não utilizassem os mesmos campos que os homens, limitando o seu acesso às instalações físicas e também dificultando a prática esportiva. E aí, nesse mesmo período, a gente sabe da proibição no Brasil, a gente sabe da proibição oficial na Inglaterra, a gente sabe da proibição na Nova Zelândia e certamente tem em outros países do mundo, né, mas que talvez não estejam tão documentados. Esse livro aqui é um livro legal que vai trazer para a gente algumas histórias de algumas pioneiras no futebol e o como elas praticam futebol, mesmo durante a época da proibição. Então, a proibição dificulta, ela anula espaços de prática, ela anula o oferecimento de competições esportivas, ela anula a formação de treinadores e treinadoras, que são elementos fundamentais no processo de desenvolvimento, mas ela não consegue impedir totalmente essa prática. Tem, né, mulheres resistindo. E se tem mulheres resistindo no Brasil, tem tem muitas mulheres resistindo também na Europa. Então, nessas décadas de 60, 50, 60, mesmo embora tenha toda essa construção social e cultural para distanciar as mulheres do futebol, tem equipes sendo organizadas, tem equipes treinando. E isso se torna um mercado pouco explorado, mas que gera, de alguma forma, um interesse por parte de alguns investidores. Por que eu trago isso para vocês? Porque, embora a gente sempre fale que a primeira Copa do Mundo, né, FIFA, de futebol feminino, foi em 1991, e foi mesmo, em 1971, no México, teve uma Copa do Mundo de futebol de mulheres. Então, já existe uma competição internacional em larga escala que reúne seleções ao redor do mundo na década de 70. E aí, qual foi a sacada desses investidores que organizam esse Mundial em 71? Eles vão usar a mesma estrutura que foi utilizada na Copa do Mundo de Futebol Masculino no ano anterior, realizada pela FIFA. Então, eles pegam tudo que já estava pronto ali, tudo que já tinha sido feito pela FIFA, eles não têm vínculo nenhum com a FIFA e chamam algumas equipes ali de mulheres para disputarem esse torneio. E o que a gente sabe dessas reportagens é que esses organizadores ficam satisfeitos com essa média de público de 80 mil pessoas por jogo e com o retorno financeiro da competição. Então, tem toda uma tentativa
né, de bloquear o acesso dela em alguns países por parte de organizações esportivas, mas tem pessoas que também estão lucrando em cima delas nesse mesmo período. E é justamente esse lucro, esse retorno financeiro, que dá o primeiro chacoalhão na FIFA. É aí que ela começa a se aproximar. Então, o que a gente sabe é que daí, nesse mesmo ano, depois que acontece essa competição, a FIFA passa a aconselhar que as associações nacionais se aproximem do futebol de mulheres. Então, se antes ela recomendava um certo distanciamento, ela não investia, ela não queria, né, pôr esforços. Agora que ela vê um certo retorno financeiro, ela fala: epa, se isso pode dar lucro também, eu posso trazer para perto de mim. Mas que, ao organizarem essa prática, que ela seja estruturada de forma similar a um futebol juvenil praticado por homens. Então, é, vamos se aproximar, mas não vamos investir tanto ao ponto delas terem muita visibilidade, muito reconhecimento social. É isso que acontece ali na década de 70. A seleção brasileira foi convidada para participar desse primeiro Mundial em 71, mas ela, até onde a gente sabe, aí pelos registros, ela não deu um retorno. O que para mim faz bastante sentido. Por quê? Porque era justamente o período da proibição oficial no nosso país. Então seria assim, um tanto quanto contraditório também. A mesma organização que está proibindo a prática no Brasil também levar uma seleção nacional para disputar esse Mundial. Então, acho que é por isso que a gente não tem esse representante nesse momento. E aí, tudo isso que eu trouxe para vocês é o que caracteriza aqui, de acordo com alguns autores, esse primeiro período histórico de desenvolvimento do futebol de mulheres ao redor do mundo. Então, se a gente for ver, o movimento é muito parecido em diferentes nações, que é a proibição por parte das autoridades do futebol, né? Então, já trouxe 3 exemplos, mas certamente tem mais. A falta de estrutura, né, para a prática esportiva e uma luta por essa aceitação social. Isso tudo em diferentes contextos. O que acontece aqui de mudança, né, para essa década de 90? Acho que a primeira, né, de bate-pronto que a gente pode falar é a organização da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino, que é em 1991. E isso, de fato, é um marco, é uma mudança de chave para o desenvolvimento da modalidade. Mas em que momento que a FIFA tem esse estalo, né, de fazer essa competição, né? Ou por que que ela é mobilizada a fazer essa competição? E aí eu trago para vocês, esse é um documento da FIFA, é um documento super histórico, publicado ali em 2004, é um livro. E nesse documento, a FIFA assume de uma forma bastante transparente, eu acho isso muito, muito legal, que o ano de 1986 fica para a história como um marco e um fator decisivo para o desenvolvimento do futebol feminino. Tá? Futebol feminino em alguns lugares aqui do slide, porque eu só copiei e colei de como estava também nos textos. Então, a FIFA tem alguns congressos, né, que ela faz mundialmente, reunindo delegações de diferentes países. E nesse congresso que ela fez em 86, a representante da Noruega pega um microfone ali no meio do congresso e exige, em nome da sua federação e de todas as jogadoras, um esforço muito maior da FIFA, né, desse órgão dirigente do futebol mundial, na promoção do futebol feminino. Então, a Noruega quase que expõe a FIFA ali publicamente e fala: olha, a gente tem muitas equipes dentro da Europa, a gente tem muitas jogadoras, a gente tem, né, tem como ter seleções para disputar campeonatos internacionais e até agora não tem nada sendo organizado. E isso é o que faz com que a FIFA de fato se mobilize. Então, por que que 91 é o marco? É, a Copa de 91 não é uma ação própria da FIFA, eu vou fazer, mas é por parte de uma pressão de baixo para cima dessa delegação norueguesa. Então, a gente vê que o início do desenvolvimento desse futebol de mulheres no mundo é de baixo para cima e é por pressão das jogadoras. Isso resulta no primeiro torneio experimental organizado lá em 88 na China, para ver se ia de fato ter seleções, para ver se de fato ia ter público. O resultado é bastante positivo e com isso é organizada a primeira Copa do Mundo em 91, né? E que a gente recebe no nosso país
aí daqui 2 anos, né? Nem isso, 1 ano e meio. Então, esse segundo período de desenvolvimento, até 2004, é marcado pela aproximação da FIFA e das organizações esportivas, né? Pelas organizações desses campeonatos internacionais e por uma popularização da modalidade ao redor do mundo. Mas, se vocês me perguntarem de fato quando que a FIFA incorpora o futebol de mulheres como um pilar no seu desenvolvimento, é somente em 2004. Então, quando que começam a ter de fato essas estratégias? Depois dos anos 2000. Até então, ela fazia as competições, mas acho que muito mais num sentido de acalmar a pressão dessas jogadoras, acalmar esses descontentamentos, do que de fato liderar e querer, né, impulsionar ao redor do mundo. Mas a partir de 2004, ela vai assumir a modalidade e vai falar: olha, a partir de agora a gente quer de fato ampliar essa popularização em diferentes países. A FIFA, por si só, não consegue vir aqui no Brasil e criar projetos de desenvolvimento, né? Ela não consegue ir nas diferentes associações, que estão abaixo dela e fazer pequenos projetos. Então, o que que ela faz? Ela vai usar do poder dela, tanto econômico quanto político, e vai forçar esse desenvolvimento de cima para baixo. É lógico que a gente também não pode ser ingênuos e ingênuas de pensar, bom, a partir dos anos 2000, 2010, as mulheres estão trabalhando fora de casa, as mulheres representam um baita mercado consumidor e as mulheres representam 50% do mundo que até então não estavam sendo explorados por esse mercado do futebol. Então também tem todo um interesse comercial por trás. E aí, talvez o principal apoio que a FIFA vai dar para todas essas organizações vai ser de financiar ações. Então, ela vai destinar uma verba exclusiva para o futebol de mulheres e vai falar: olha, organizações abaixo de mim que, que quiserem, mandem os projetos e eles vão injetar dinheiro. Bom, agora, para a gente ver então quais são essas ações que estão sendo feitas por essas organizações esportivas, acho que uma pergunta importante é: o que que é necessário para a gente promover o desenvolvimento esportivo? Tudo bem, a FIFA vai vir com o dinheiro, fechou. Mas aonde que a UEFA, a Comebol, a CBF vão enfiar esse dinheiro, né? Como que a gente pode potencializar esse desenvolvimento? E aí, gente, eu poderia trazer aqui várias possíveis respostas. Eu vou pegar uma resposta e vou ficar com ela até o final do curso por alguns motivos. Então, para eu responder para vocês como que a gente pode promover o desenvolvimento esportivo, eu vou utilizar o modelo SPLIS como base, tá? O modelo SPLIS, então, ele é um modelo que foi baseado em estudos desenvolvidos em diversos contextos socioculturais e com diferentes modalidades esportivas. Então, ele vai trazer para a gente alguns elementos são necessários da gente promover dentro de um país ou de uma modalidade para que ela se desenvolva. Então, ele não é feito exclusivamente para o futebol. Por que que eu vou me basear nele? Porque ele é um modelo adotado hoje em dia pelo COB, pelo Comitê Olímpico do Brasil. Então, ele dialoga com o nosso cenário nacional. Ele também foi o modelo que orientou as ações do Ministério do Esporte para o desenvolvimento do futebol de mulheres. Então, por exemplo, o Ministério fez aquele mapeamento das mulheres no futebol, utilizando o modelo SPLIS como base. O Ministério destacou algumas ações prioritárias no nosso país para desenvolver futebol de mulheres. Ele usou o modelo SPLIS como base. Então, também para me alinhar a essas organizações. E talvez um dos principais pontos ele pode ser aplicado no contexto nacional. Então, se a CBF quiser usar o modelo SPLIS para pensar no desenvolvimento nos próximos anos, é um modelo validado para nações. Se as federações, se a Federação Paulista quiser pegar o modelo SPLIS e utilizar para promover o desenvolvimento, também pode, é validado para federações. E ele também é um modelo validado para clubes. Então, eu que sou uma gestora ou um gestor de um clube, posso pegar o que, que são esses elementos e ir verificando, dando check se eles estão sendo ali desenvolvidos, fomentados dentro do meu contexto ou não.
É claro que ele também sofre críticas, tá? Mas eu estou tentando trazer aqui os principais pontos positivos dele. Então, o que que é o modelo SPLIS? O modelo SPLIS, ele pode ser resumido por essa pirâmide, que eu estou compartilhando aqui com vocês, que é essa pirâmide de desenvolvimento aí, de formação de atletas até bastante conhecida dentro da nossa área. Então, na base da pirâmide, a gente tem que ter, né, segundo o modelo, uma grande quantidade de participação esportiva. O modelo usa bastante esse termo talentos, né? Então, aqui seriam as categorias de base. Acho que esse termo pode ser problemático, mas eu vou me atentar ao original. Então, ele fala de desenvolvimento de talentos. E ele fala que no final desse processo, né, quando a gente já está lá no topo com uma menor quantidade de praticantes, a gente precisa dar suporte tanto para a carreira das jogadoras quanto para a sua aposentadoria. E no final, né, se isso tudo é feito com os suportes necessários, a gente chega num sucesso esportivo. Muito bem, até aqui a gente só viu o processo de formação. Quais são esses suportes que o modelo vai apontar para a gente? Primeiro suporte, investimento. Para eu desenvolver qualquer modalidade esportiva, eu preciso ter dinheiro por trás. Eu preciso ter uma gestão esportiva, eu preciso ter governança e preciso ter políticas e estratégias específicas para isso. E o modelo vai chamar cada um desses elementos de pilares de desenvolvimento. Então, o investimento vai ser o pilar 1, porque sem investimento eu não começo esse processo de desenvolvimento. E essa também é uma crítica que o modelo recebe, porque em alguns contextos a gente vai tentar fazer um desenvolvimento sem financiamento, sem dinheiro nenhum, e aí é que rola o primeiro problema. O segundo pilar vai ser esse, que é a base, né, de toda a gestão, que são as políticas e a governança. O terceiro pilar é o de promover participação esportiva. O quarto pilar vai ser o de desenvolvimento de talentos e categorias de base. O quinto pilar, de suporte para a carreira e aposentadoria. O sexto pilar vai ser instalações esportivas. O sétimo pilar vai ser desenvolvimento de treinadores e treinadoras. O oitavo pilar são competições esportivas e o nono pilar são pesquisas científicas. Então, acho que um processo reflexivo que a gente já pode fazer, independente do contexto em que vocês atuam, seria fazer quase que um checklist nisso. Pô, da onde vem esse investimento? Ou eu tenho investimento? Check. Eu tenho pessoas específicas responsáveis pela gestão do futebol de mulheres dentro da minha organização? Check. Eu vou falar também que não é só ter pessoas, é ter pessoas qualificadas e ter um grupo de pessoas pensando. Eu tenho formas de promover a participação, a iniciação? Check. Consigo reter na categoria de base? Consigo dar suporte para a carreira e pensar na aposentadoria, no pós-carreira dessas jogadoras? Eu tenho instalações esportivas para para esses três momentos de desenvolvimento. Eu tenho treinadores e treinadoras qualificadas. Essas pessoas, essas jogadoras, estão participando de competições esportivas, não só em quantidade ou em qualidade. Eu tenho parcerias com instituições de pesquisa que estejam utilizando esses grupos que eu estou treinando ou todo esse conhecimento que está sendo gerado para divulgar e compartilhar com a comunidade. Então, esse é um checklist que a gente pode fazer para diferentes organizações. Nesse sentido, só voltar aqui e passar rapidinho, eu falei que a FIFA, a principal forma dela, né, de ajudar a gente no desenvolvimento é investir dinheiro nesses pilares. Então, se vocês abrirem esse programa de desenvolvimento da FIFA, que é o programa mais recente, mais atual, tem aqui a quantidade de dólares que ela destina para uma federação ou confederação se quiser desenvolver sua própria estratégia de desenvolvimento. Então, ela financia isso. Se a federação, se a confederação, né, a CBF quiser, se a Confederação do Paraguai, do Uruguai, quiserem ter uma estratégia de desenvolvimento do futebol de mulheres, elas podem submeter para a FIFA e a FIFA dá esse dinheiro. Tem dinheiro para organizações de festivais, que é o pilar 5. Tem dinheiro para formação de treinadores, treinadoras e arbitragem, que é o pilar 6.
tem dinheiro para mentoria de treinadoras, que é o Pilar 6. Tem um programa chamado FIFA Female Health Project, que é para investir em pesquisa relacionado às mulheres no futebol. E tem também, para quem está aqui, né, e é estudante, graduação, mestrado ou doutorado, uma política da FIFA que se chama FIFA Research Scholarship, que é a FIFA financia projetos também vinculados ao futebol, de forma geral, e que possam avançar com conhecimento. Então, é possível também fazer essas submissões para ter esse investimento. Bom, isso tudo é o que a FIFA faz hoje em dia, e por isso que a gente tem visto, de fato, esse boom aí no desenvolvimento, porque tem investimento por trás. Agora, a grande pergunta, descendo um pouquinho naquela estrutura hierárquica, é o que que as confederações continentais têm feito nesse sentido? Aqui, para a gente, né, a gente está abaixo da Comebol e a principal estratégia de desenvolvimento usada pela Comebol foi a de colocar na sua regra de licenciamento de clubes que para esses clubes participarem das competições no continente sul-americano, eles precisariam ter também equipes de mulheres. Então, essa é uma estratégia de desenvolvimento que, inclusive, tem surtido efeitos positivos no nosso país. A gente tem visto muitas melhoras a partir delas. Tem também uns pontos que a gente vai pensar como contraditórios, mas de uma forma geral tem sido bem sucedida. Agora, ela é acompanhada por outras políticas ou não? E o que, que a Ásia tem feito? O que, que a África tem feito? O que, que a América do Norte Central tem feito? O que, que a Oceania tem feito? O que, que a UEFA tem feito? Então, esse daqui é o resultado de um estudo que a gente fez mapeando todas essas organizações e vendo se elas têm programas de desenvolvimento, se elas têm políticas de apoio financeiro, se elas têm políticas, né, de formação de talentos, se elas dão apoio à carreira das jogadoras, se elas fornecem infraestrutura, têm programas de formação de treinadores e treinadoras e apoiam pesquisa científica. E aí, a partir deste levantamento, da análise, né, dessas confederações, esse é o resultado que a gente chega. Esse resultado aqui, essa pesquisa que a gente fez foi ali em 2018, 2019. Então, ela está desatualizada para os dias atuais. Podem ter muitas outras ações que não estão aqui. Mas, naquele cenário, a gente via que, de fato, a organização, né, a confederação mais estruturada é a UEFA. E que se a gente pegar todos esses pilares de desenvolvimento, a gente consegue dar check em todos eles aqui na UEFA. E, curiosamente, naquele momento, quando a gente foi olhar as políticas de desenvolvimento da Comebol, a gente não achou um programa de desenvolvimento estruturado, nem ações ali bem descritas para apoio às meninas e mulheres no futebol. A UEFA não só consegue dar check em todos esses pilares de desenvolvimento, mas como também, se a gente for pensar no processo histórico de desenvolvimento da modalidade, ela está sempre um passo antes da própria FIFA. Ela é uma organização que está até mais. Hoje em dia, talvez elas estejam bem equiparadas, né? Mas ela estava sempre mais preocupada com o futebol de mulheres do que a própria FIFA. E o porquê que eu falo isso? Porque a primeira Women's Euro, primeira competição ali no continente europeu, foi feito em 84, muito antes da primeira Copa do Mundo FIFA de futebol feminino. A UEFA cria os campeonatos sub-19 e a Women's Champion antes da própria FIFA criar o sub-20. A UEFA já faz publicações no seu site sobre o desenvolvimento do futebol de mulheres no ano de 2008. E aqui eu posso trazer, ó, em 2012, a UEFA traz notícias sobre mulheres no papel de liderança. Ela vai fazer festivais, lançamento de programas, antes mesmo da própria FIFA. Então, por isso também que a gente vê hoje em dia o continente europeu como uma referência no processo de desenvolvimento ali do futebol de mulheres. E, bom, vou passar porque tem muita coisa aqui, mas era só para mostrar para vocês, e tem também disponível depois lá na pastinha,
E tem o plano hoje em dia da UEFA de 2024 a 2030, que tem o documento, né, super bonito com esse plano chamado de Unstoppable, falando que o objetivo da UEFA é tornar o futebol a modalidade mais praticada entre mulheres no continente europeu. Esse é o objetivo deles. Aumentar o número de ligas profissionais, investir mais de 1 bilhão de euros na modalidade, apoiar os projetos, né, de federações nacionais com esse dinheiro e desenvolver mulheres dentro e fora de campo. Isso tudo seria a nossa confederação, que talvez é tida como uma referência no desenvolvimento de futebol de mulheres hoje em dia. E aí, quando a gente for olhar para o nosso contexto, né, o que, que a gente vê? Que a Comebol cita em alguns momentos uma estratégia de desenvolvimento do futebol de mulheres, mas não existe um documento oficial disponível publicamente com essa estratégia. E aí, pode até ser que esse documento exista, né, em algum lugar, ele está em algum lugar, mas certamente ele não está disponível para a gente. E a gente, se não tem acesso a esse documento, fica difícil cobrar também ações, que a confederação, de fato, né, não se compromete de fato ali. As competições da Conmebol são sempre criadas em decorrência das exigências das competições da FIFA, então é sempre uma sequência. O licenciamento exigido dos times de mulheres para participar das competições internacionais é a principal estratégia de desenvolvimento, e a gente vê recentemente um impacto super positivo dessa estratégia, mais um risco da sua sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Se por acaso a Comebol voltar atrás nessa exigência no ano que vem, em 2026, será que os clubes vão continuar com essas equipes de mulheres? Essa é uma pergunta para a gente fazer. Então, tem surtido efeito? Tem, e muito positivo, mas ele também está, é um desenvolvimento que está numa corda bamba, porque se essa exigência cair de um ano para o outro ou de um momento para o outro, pode ser que também esses clubes deixem, né, de ter essas equipes também momentaneamente. O que tem mais recentemente que eu posso compartilhar com vocês, que a gente, né, foi acompanhando, existe um programa de liderança para mulheres no futebol, já está na sua segunda edição, e ele é aberto à população geral. Então, se vocês entrarem ali no site da Comebol, nós mulheres podemos nos inscrever, mas ele é um programa relativamente caro, tá? Não é de tão fácil acesso. E tem, até eu e a Lorena participamos, tem esse documento aqui da construção dele, né, Manual Evolução do Futebol Feminino, que foi organizado pela Comebol e que também traz um pouco da história da modalidade, aspectos importantes para o seu desenvolvimento. Também é uma estratégia, também é uma ação aí para o desenvolvimento, e ambos vocês conseguem achar informações online. E aí, gente, para fechar, acho que um pouco disso tudo que eu passei do cenário dessas organizações internacionais, vocês conseguem achar nesse livro, que está na pasta também que eu vou compartilhar com vocês, Organizações Esportivas e o Desenvolvimento Internacional do Futebol de Mulheres, da proibição à obrigação. E se eu pudesse chamar a atenção para os pontos principais, né, disso que eu passei para vocês, nesse primeiro bloco, seriam os seguintes. O primeiro, embora o desenvolvimento esportivo seja mensurado por participação e desempenho num olhar mais crítico e para modalidades de meninas e mulheres, ele pode ir além dessas métricas e a gente pode olhar para um esporte com menos violências e menos injustiças e levar isso em consideração também para mensurar, para avaliar se eu estou promovendo o desenvolvimento ou não da modalidade. A relação da FIFA com esse futebol de mulheres foi sendo transformada ao longo do tempo, então ela sai de fato de uma proibição para uma obrigação. É como se a gente soltasse um pêndulo e em 20, 40 anos a gente saiu dos extremos. Hoje a gente vive, de fato, um momento de pressão para o desenvolvimento do futebol de mulheres por parte dessas organizações esportivas, e isso tem gerado sim fomento, mas também tem o risco da sua sustentabilidade. A gente
precisa ter documentos oficiais com essas estratégias de desenvolvimento por parte das organizações esportivas, porque esses documentos, de alguma forma, são acordos, né? São intenções que depois podem ser cobradas por parte de uma população, necessidade do financiamento por parte das organizações esportivas. Aqui eu vou bater muito, vocês vão ver que muitas das políticas das estratégias vão gerar em torno disso. A necessidade de formação às mulheres em cargos de liderança e um apoio à pesquisa científica. Então, acho que de uma forma geral é isso nesse primeiro bloco. Vou fazer uma pausa aqui para eu dar uma respirada e beber uma água também. E para perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida em relação a tudo isso aí que foi falado, informações a mais ou atualizadas ou de outras perspectivas sobre esse assunto também que queiram compartilhar. Se quiserem abrir o microfone ou mandar no chat também, acho que eu tenho acesso aqui, é tranquilo, tá? Vou dar só uns minutinhos para isso, senão a gente continua. Não. Pronto, aqui. Boa Rosen- noite, professora. Fica à Boa noite, desculpa. fica à vontade, Rosenildo, pode perguntar. Boa noite também, professor. Tudo bem? Só Tudo fazer bem? uma Tudo pergunta. bem. Essa estratégia da Conmebol de obrigar os clubes brasileiros a ter uma equipe feminina, ele vem como uma forma positiva para que outras confederações também façam isso Hum. com o desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil? E não seria Ó, interessante também ser lançado um torneio intercontinental? Eu sei que já tem, mas assim, levando equipes femininas do Brasil para jogar com equipes da Europa? tá, obrigada pela pergunta, Rosenildo. Acho que faz todo sentido. Então, vamos lá. Dessas confederações continentais, a única de fato que usa essa estratégia de imposição é a Comebol, tá? Então, essas outras não se apropriam dessa estratégia. E eu, honestamente, acho que também não faria muito sentido, por exemplo, para a UEFA utilizar essa estratégia, uma vez que eles já vêm num plano de desenvolvimento há muito mais tempo, mais lentamente e atacando diferentes frentes, né? Então a UEFA vai atacar a formação das jogadoras, a formação das treinadoras, a formação das gestoras. É, Acho que são passos mais lentos e talvez um pouco mais estruturados. Agora, o que acontece é que essa imposição feita pela Comebol acaba sendo emprestada, né, ou utilizada por alguns países, tá? Então, na Itália, a gente tem a Confederação Italiana de Futebol também impondo, também exigindo que os times tenham as equipes femininas para poderem participar das competições. E Ai, meu Deus, a Itália e a outra que eu ia falar, a China. A China também tem usado essa mesma estratégia. Então, a nível continental, não, mas a nível nacional, sim. Agora, sobre a questão das competições intercontinentais, acho válida essa sugestão também, porque a gente tem que pensar que as competições têm que acontecer em diferentes níveis, né? Então, um dos níveis importantes da gente desenvolver é o alto rendimento, e talvez fazendo essa maior troca entre continente sul-americano e Europa, isso pudesse fomentar e dar mais visibilidade, dependendo de como é feita essa divulgação, essa organização das competições. Mas também acho que as competições elas atravessam todo o processo de formação. Tem que ter investimento nas competições, mas isso também vale desde a iniciação, categoria de base e alto rendimento. Mas eu acho que acaba sendo uma boa política também, tá? Boa noite. Bom, Boa noite. obrigado. Boa noite, professora. Posso Imagina, perguntar? pode, claro. Professora, qual é o papel das federações estaduais quando a senhora fala Você sobre. pode, desculpa, você pode se identificar, por favor? Oh, me Que perdoe. tal? Boa Eu noite. sou Yara Pereira, falo aqui de Hum. Salvador. Obrigado, Yara. Eu trabalho com futebol feminino.
aqui há 28 anos. A pergunta é: qual é o papel das federações estaduais quando a senhora fala sobre essa obrigação dos clubes e essa estratégia da Conmebol com relação ao futebol de mulheres? Ó, Yara, obrigada pela pergunta. É, vamos lá. A regra da Comebol, né, é uma regra ali é uma exigência de licenciamento, na verdade. Então, para que esses clubes possam disputar as competições internacionais, elas precisam ter a equipe de mulheres. E isso acaba sendo incorporado pela CBF. Então, a CBF coloca ali também como uma exigência para participação das competições nacionais. Porque eu posso até te fazer uma pergunta quase que contrária. As federações estaduais poderiam usar da mesma estratégia dentro dos seus estados? Poderiam. Então, se elas julgarem essa como uma estratégia que vai resolver, que vai impactar ali a curto prazo, e se ela achar que ela tem força para fazer essa exigência, elas poderiam também colocar isso como uma exigência ali nos licenciamentos. Não é, tá? Então a Comebol não exige isso das federações, a FIFA não exige isso, mas poderia ser uma estratégia utilizada. Agora, o que eu questiono muito, Yara, se a gente pegar as federações aqui do Brasil, é quais pilares de desenvolvimento estão sendo de fato fomentados por elas. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter de alerta. Quantas dessas federações estaduais têm departamentos específicos de futebol de mulheres? Começa aí, na verdade, o problema. O primeiro ponto é quantas tem? Vamos levantar. Segunda pergunta é: esses departamentos são compostos por quantas pessoas? Porque também o trabalho ali dentro é muito grande. Você deixar com uma pessoa única exclusivamente também gera sobrecarga. E aí, depois disso, quais vão ser as ações feitas para elas, pensando em todos aqueles pilares? Eu acho que a gente está engatinhando nesse sentido, tá bom? Talvez vocês possam compartilhar boas práticas aqui, mais do que a gente vê. Existe uma federação melhor estruturada, com melhores propostas, e as demais ainda estão tateando. Só para complementar, professora, eu perguntei porque eu observo que as federações podem fazer muito mais do que algumas outras estão fazendo, né? Quer dizer, o que está posto, né? Não apenas fomentar o desenvolvimento do futebol feminino através de competições, mas existem outras ações paralelas que fortalecem, né? E, inclusive, na minha opinião, né, deveria realmente existir uma exigência, uma obrigatoriedade, sim, né? Não sei, da Conmebol, sei lá, da FIFA, não sei, para com as federações que, de fato, elas tenham uma equipe só para pensar o futebol feminino. Porque eu acredito que é sabido de todos que o futebol feminino não é igual ao futebol masculino. Provavelmente na sua estrutura, mas o olhar, a forma de fazer, as peculiaridades das mulheres são totalmente diferentes dos homens. Mas, vamos lá, né? A sugestão é que haja essa É, obrigatoriedade de cima para baixo, porque é super necessário. Eu sinto essa falta, eu me sinto falta aqui na Bahia da federação ter uma equipe só de mulheres pensando no futebol feminino. Yara, eu vou passar para a Viviane ali que levantou a mão, mas só reforçando, você está certíssima quando você fala que promover competições não é necessariamente desenvolver o esporte. Promover competições é um dos pilares do desenvolvimento do esporte e tem que ser muito bem pensado. Até porque se eu promover uma competição de uma forma, dependendo como essa competição ela é promovida, ela pode ser inclusive um tiro no pé. Ela pode inclusive atrapalhar ao invés de ajudar. Então, ela entra com um pilar, mas eu concordo com você que tem muitas outras ações que poderiam estar sendo feitas, tá? E acho que a gente vai falar disso também um pouquinho mais para frente. Desculpa, Viviane, pode falar. Boa noite a todos, boa noite, professora. Boa noite. Eu sou Viviane Andrade, sou de Vilhena, Rondônia, norte do país.
Só para complementar aí com a professora Yara, com a colocação dela, creio eu que o que ela passa aí é o mesmo que nós também passamos, né? Aqui, por exemplo, nós estamos praticamente no final do ano mesmo, né? Porque o último mês do ano já é agora, e agora que está acontecendo o estadual no meu estado. E com todas essas indicações que tanto a Conmebol quanto a própria FIFA faz, as confederações de outros países, a nossa ela também segue, né, essa indicação da Conmebol e da FIFA sobre a obrigatoriedade das equipes, mas ela coloca isso como obrigatoriedade de fato somente nas séries principais e para as séries principais de estados, digamos, menores, onde as competições têm menos impacto, como a nossa aqui em Rondônia, ela faz só uma indicação. E, ao mesmo tempo que ela faz essa obrigatoriedade, ela faz essa indicação para os estados menores, ela também flexibiliza muito. De que sentido? A nossa Confederação Brasileira, ela, dentro do seu regulamento, ela diz que o estado, para ser considerado um campeonato estadual, de fato de direito, ele tem que ter 4 equipes. Mas aí o estado faz competições com 3 equipes, e aí os presidentes lá com seus manejos e parcerias vão lá e conseguem a vaga. E aí a gente, por um lado, fica feliz, porque deu 3 equipes, conseguiu permanecer suas vagas, mas por outro lado a gente fica triste, porque os clubes não se sentem obrigados a valorizar essa categoria e a cada ano mais equipes entrar, porque sempre são os 3 mesmo que entram, porque sabe que de alguma forma vai entrar e ter o brasileiro ali, ter a sua vaga ali, e para as federações está tudo bem. Então isso, infelizmente, acontece, a gente fica muito triste, eu falo com prioridade no meu estado, né? Porque aqui todo ano é a mesma coisa, não tem mudança. Eu mesmo, esse ano decidi não disputar mais estadual. Foi a minha forma de protestar, porque eu venho falando há anos sobre essa evolução que não chega. Rondônia já teve equipe na Série A do Brasileiro há 2 anos atrás e hoje nós estamos na Série A3. Por quê? Porque a equipe que estava na Série A cansou de batalhar sozinha. Infelizmente. Eu sei que a gente vai fugir do tema, mas eu só quis aqui acrescentar a luta da colega aí, porque aqui nós também passamos por isso, não é fácil. Todo curso que chega até a gente, como esse que nós estamos fazendo agora, é maravilhoso, porque nós estamos muito ao extremo do centrão, então a gente não consegue ir até aonde está as grandes portas, então quando elas chegam para a gente quer agarrar com unhas e dentes para colocar isso na prática, e é isso, eu quis só contribuir mesmo e também aqui deixar que muito não evolui, não é porque o mundo não está evoluindo, o mundo está evoluindo, nós é que não estamos seguindo as regras. E a gente mesmo quebra essas regras. A nossa confederação, ela faz uma indicação que ela mesmo cede, porque é amiga do A e do B, e enquanto não houver de fato essa permanência no cumprimento do regulamento, sempre vai ter esse jeitinho brasileiro, e aí a gente dá sempre um passo para frente e 3 para trás. Obrigada, professora. Obrigada, Viviane. Eu vou passar para o Gessé, tá? Daí eu já fecho para dar continuidade aqui. Professora, desculpa, sei que esse intervalo, a senhora queria responder poucas perguntas, mas é assim, deixa eu me apresentar primeiro, né? Sou Gessé, atualmente estou fazendo mestrado em gestão desportiva. Eu vim fazer esse curso porque não era somente do futebol para as mulheres. Eu queria aprender um pouco mais sobre a questão da gestão, né? E sempre é bom aprender um pouco mais. E eu gosto do futebol, independente se é para mulheres ou para homens. E quando a colega aí de Rondônia começou a falar, olha, eu sou de Rondônia, da região norte, eu já percebo uma dificuldade muito grande que atualmente eu estou aqui no Porto, mas assim, o tema da minha dissertação é gestão e desenvolvimento de talento das academias de futebol no estado do Amazonas. Só para mim ter o contato com as equipes, no caso, nós já temos a dificuldade de ter contato com as pessoas. Entendeu? Porque quando a gente vai tentar investigar, vai tentar contatar com as pessoas, eles já não se dispõem no masculino ou no feminino, quando você vê esse negócio de pesquisas. Porque eles acreditam que é mais a praticidade, não querem dar tempo para poder fazer parte de pesquisas. Eu falo para você que, apesar de nós estarmos indo na contramão de, às vezes, as pessoas não estar recebendo o apoio,
eu percebo que a Federação Amazonense, pelo menos do estado ao qual eu participo, né, eu pertenço, geralmente, nos últimos anos, eu percebo que eles estão desenvolvendo um pouco mais. Esse ano teve competições sub-15, sub-17 no feminino. Eu fiquei tão feliz, eu até conheço o diretor de competições, eu até parabenizei ele, o Oceano, né, algumas equipes tiveram, e eles tiveram até uma competição de futebol amador agora. Mas eu acredito que a gente da região norte temos um problema de logística, né? Por conta vários problemas. Tem um problema de logística na região norte em si. E outra coisa, às vezes as pessoas não dão muita importância. E eu queria saber, assim, de todas essas coisas de você, é, no futebol feminino, eu sei que alguns grandes clubes, no caso os clubes de grande massa, eles conseguem às vezes trazer torcida para poder apoiar, né? Eu tive a felicidade de ano passado, a final dessa última temporada, a final da Champions League foi aqui em Lisboa. Eu consegui assistir. Foi entre Arsenal e Barcelona. E quando eu andava pelas ruas, a camisa dos jogadores tinha, tá certo que tinha dos jogadores do masculino, do Yamal e tal, mas geralmente tinha o nome das jogadoras do Barcelona, do Arsenal. Eu não tô dizendo assim, poxa, seria um sonho se nosso do futebol feminino tivesse isso. É difícil, né? Mas assim, eu queria saber de você como é que faz para que o nosso futebol feminino se torne um pouco mais comercial. Como a gente possa trazer mais assim, você falou questão do financiamento, que é uma parte importante. Eu sei que nós podemos usar da lei do incentivo ao esporte, que para assim, que aos colegas aí que não sei se vocês têm acesso, mas é bom se informar. Mas assim, eu queria saber como é que faz para que nós possamos atingir outras, atrair um pouco mais, né? Se você tem alguma estratégia, já pensou alguma coisa, para que possamos atrair um pouco mais o público para assistir os jogos de futebol feminino. Eu sei que é difícil porque é assim, nós temos que estar começando a investir na base, para depois investir no. Mas só que agora nós precisamos atrair um pouco mais para que ele se torne um pouco mais comercial. E é para mim, esse é o meu pensamento que eu penso que é difícil, né? É um pouco mais complicado. Gessé, obrigada pela pergunta. Eu vou tentar fechar aqui, responder a sua e da Viviane meio juntos para poder avançar, tá bom? É, eu acho, primeiro, falando para a Viviane de tudo que ela colocou das federações, Viviane, uma vez eu ouvi uma resposta que para mim fez muito sentido, que é, às vezes a gente tem o dinheiro, a gente tem a vontade, a gente, né, nós, praticantes e amadores e amadoras do esporte, mas falta vontade política. Eu acho que no Brasil, se eu pudesse, de uma forma geral, resumir o que acontece em algumas dessas organizações que a gente está falando, é isso, porque tem o dinheiro, né? A FIFA tem uma reserva específica. A gente pode pedir, pode pleitear, vai provavelmente receber. Então tem, mas não tem um desejo de fato colocar as mulheres dentro do futebol. É isso. E se não é por mecanismos impositivos, como esse da Comebol, como esse da CBF, a coisa não vai para frente. Por isso que às vezes essas carteiradas impositivas, embora elas tenham algumas limitações, elas funcionam. Segundo ponto, né? Acho que o Gessé estava falando da questão da dificuldade de acessar também essas organizações e principalmente da questão da pesquisa, do acesso da pesquisa. Gessé, minha resposta para você seria: isso tudo depende de pessoas. E eu estou falando isso porque eu posso dar ótimos exemplos aqui que eu tive de pesquisa com organizações, né, do futebol de mulheres. Então, a Rafa que vai palestrar. Vira e mexe, eu mando mensagem para ela: Rafa, estamos fazendo uma pesquisa, podemos te entrevistar? Podemos? Meu, tô junto. Com a Lorena, a mesma coisa. A Aline Pellegrino, que está na CBF, é uma pessoa super aberta. Então, tem pessoas, a gente acaba criando um círculo de pessoas que apoiam a ciência e que vão, com certeza, se você entrar em contato, elas vão apoiar também. Então, a gente precisa saber quem são essas pessoas chaves em cada uma dessas organizações que a gente tem entrada e tem diálogo. Vão ser elas que vão nos apoiar, vão ser elas que vão apoiar a pesquisa. Acho que esse é um ponto importante. O que você falou da questão da lei do incentivo, minha sugestão deem uma olhada numa pessoa, né? Ela é até uma pesquisadora e consultora, ela chama Daiane França, tá? Ela tem uma consultoria
só para ajudar projetos de meninas e mulheres na captação de recursos e de dinheiro para os seus projetos. E ela falou recentemente num curso que eu estava com ela, falou, meu, tem muita forma da gente conseguir recursos aqui no Brasil, né? Você citou a lei do incentivo, que é uma delas. É super burocrático, é super trabalhoso e é super lento. Tudo isso a gente tem que assumir. Mas existe um processo que, quando feito, é possível de captar recursos. Então, eu acho que esse é um nome legal para as pessoas terem em mente também e que podem ajudar nesse processo. Da questão do público e das competições, eu não vou responder agora, porque vai ser um tema específico para a gente falar um pouquinho mais para frente, tá? Daí eu vou segurar e aí eu já falo tudo de uma vez, só para não cortar etapa, tá bom? Mas obrigada, Gessé. Eu vou voltar então para cá para a apresentação, gente, para a gente poder avançar um pouquinho. Vamos lá. Aí, beleza. Então, esse era até um slide que estava mais para frente, na hora que a Viviane falou, a Yara também, eu já até trouxe ele para cá. Então, esse daqui é uma reportagem que saiu, deve fazer 15 dias, tá? CBF divulga ranking nacional de clubes e de federações no futebol feminino para 2026. Então, os clubes eu não me atentei por hora, mas eu trouxe aqui o que seria o ranking das federações e aqui total, né, que seria a pontuação. Então, a gente tem a Federação Paulista lá com quase 80 mil pontos, e a gente vê a grande maioria das federações ali abaixo de 6 mil, 5 mil pontos. Assim, é uma diferença muito, mas muito gritante, né, das ações que são feitas por essas diferentes federações dentro de um mesmo país, e que talvez justifique um pouco dessas diferentes experiências que a gente tem em cada um dos estados, tá? Depois a gente vai explorar também alguns fatores que podem discriminar, né, entender esses resultados das federações. Bom, vou então avançando, né? Eu vou estar sempre baseada no modelo SPLIS só por uma questão de organização. Acho que para mim fica mais fácil quando eu coloco algumas coisas em caixinhas e por isso que eu vou seguir ele. Então, como que esses pilares do modelo SPLIS estão sendo desenvolvidos ao redor do mundo e quais são as suas especificidades para o cenário, né, para o contexto brasileiro? Então, são 9 pilares. Meu desejo é a gente passar por esses 9 pilares, né, ao longo desses 3 dias. E aí eu vou trazer um pouco do que tem dos estudos e como que isso está chegando ou não na realidade brasileira. Então, primeiro, eu vou começar aqui pelo primeiro pilar, que é de fato o pilar de investimento, tá bom? Tem uns estudos que são muito legais, eu pelo menos gosto, né? Que eles fazem o seguinte: eles vão analisar as características de um país, então eles vão pegar dados assim gerais de um país, como população, renda per capita, clima, se o país tem uma forte influência ou não do futebol, né, masculino, religião, qual é o índice de igualdade de gênero. Então, ele levanta vários desses índices do país e ele vai ver se algum ou alguns desses índices são capazes de prever o ranking que esse país se encontra dentro, a posição que esse país se encontra dentro do ranking da FIFA. Então, o ranking da FIFA tem lá, primeiro país, Estados Unidos, segundo país, Canadá, terceiro país, Alemanha, e por aí vai, Brasil, blá, blá, blá. E eu quero ver se alguma questão do país me ajuda a explicar a posição dele dentro do ranking. O que esses estudos, de uma forma geral, mostram para a gente? Tamanho populacional, então países com maior população vão ser melhores classificados no ranking da FIFA. Renda per capita, então países com mais dinheiro estão melhores classificados no ranking da FIFA. E igualdade de gênero. Então, países em que a gente tem uma menor desigualdade entre homens e mulheres também são aqueles melhores posicionados no ranking da FIFA. Então, isso são indicadores, né, trazidos ali como preditores de sucesso internacional. Olhei para os países de uma forma geral, vou dar um zoom para uma liga de futebol específica, que é a Liga de Futebol da Inglaterra, que talvez seja uma das principais aí que a gente tem no mundo, ou que tem times assim de muito protagonismo. O que esse estudo foi analisar? O demonstrativo financeiro
de 14 clubes que participam da Liga de Futebol da Inglaterra no período de 2011 a 2019. E olha só o que esse estudo mostrou. É um estudo recente. Ele mostra para gente que houve um aumento da receita desses clubes de 590%, que é muito, mas se o aumento da receita é de 6 vezes aproximadamente, o aumento das dívidas é de quase 13 vezes. Aí o ponto que o Gessé falou, as receitas, Gessé, de bilheteria na Inglaterra, onde tem todas essas equipes que você comentou, que são de protagonistas, permanecem super baixas, de 2 a 8% do total desses clubes. O que essas equipes vivenciam? Uma dependência das equipes masculinas e tem alguns clubes, lógico, que são melhores estruturados do ponto de vista financeiro e que geram equilíbrio competitivo em relação, desequilíbrio competitivo, desculpa, em relação a clubes menores, tá? Ah, por que eu trago isso? Porque a gente fica sempre também olhando para o Brasil, porque no Brasil, porque no Brasil. Gente, também tem muita coisa fora que não está 100%. A UEFA tá, o continente europeu tem alguns pontos à frente, mas no geral a gente está nadando meio que todo mundo junto. Vou trazer aqui uma. Aí, ó, até outro também ponto que você trouxe, Gessé. Eu bati na porta da Federação Paulista lá quando eu comecei meu doutorado, querendo entender como que estava se dando o desenvolvimento aqui no estado de São Paulo, porque eu sou daqui, é por isso, por uma questão de facilidade. E era a Aline Pellegrino que estava na época, e ela, sem me conhecer, sem nunca ter me visto pintada na frente, falou: Não, você quer ajudar? Pô, se você quer ajudar, as portas estão abertas. E aí a gente começou a fazer um mapeamento, um levantamento com os clubes naquela época. Esse daqui é um dos levantamentos feitos. No eixo X, na horizontal, a gente tem os pontos dos clubes na competição, no Campeonato Paulista na época, então de 0 pontos até 40 pontos. No eixo Y, na vertical, a gente tinha um investimento anual naquela época. Isso já mudou bastante para os dias de hoje. Mas a gente pode fazer aí, talvez só proporcionalmente, fazer uma multiplicação, chegaria nos dias de hoje. E está aqui o que a gente encontrou. Cada pontinho desse é um clube. O que eu vejo aqui? Eu vejo que existe uma tendência de uma curva crescente. O que me mostra que quanto maior o investimento dos clubes quanto maior o investimento dos clubes anual no futebol de mulheres, melhor o desempenho deles no campeonato. E naquela época, com base nesses dados, a gente conseguiu traçar o que seria um investimento mínimo para um clube ser competitivo, que naquela época era de R$ 500 mil anual. Talvez a gente consiga fazer isso hoje, também pegando esses novos valores. Duro é ter acesso a esses dados, mas se tiver, a gente estabelece essa relação. O que a gente tem, aí talvez depois a Rafa vai poder também confirmar para a gente. Isso daqui é um levantamento da SPN, tá? Do quanto cada equipe investe anualmente no futebol de mulheres. A gente tem equipes investindo anualmente na casa dos 15 milhões e tem equipes aí investindo na casa dos 800 mil, tá? E isso deve ser bastante discrepante ao longo das equipes ao redor do Brasil. Beleza. Como que esses investimentos chegam para as políticas, estratégias ali e gestão do esporte? Então, nesse mesmo grupo de estudos que querem ver quais são as características de um país que prevêem a posição no ranking da FIFA, teve um estudo em específico que deu um passo a mais, que também colocou dentro desse modelo quais as características das federações que também explicam o ranking da FIFA. Então, tudo bem, eu já sei que país mais populoso, país mais rico e país com equidade de gênero me favorecem o sucesso. Mas e nas federações? Eles foram analisar se essas federações esportivas têm departamentos de futebol feminino, a quantidade de treinamento fornecido para as jogadoras nas federações, competições, quantidade de competições organizadas por essas federações, se elas têm programas de iniciação e se elas têm programas de base. Tudo isso foi verificado se é algum preditor do ranking da FIFA. O
a principal informação, a principal variável como preditora do ranking da FIFA é ter um departamento dedicado ao futebol de mulheres. Isso vale para as federações, ou seja, CBF, demais federações, isso vale para as nossas federações estaduais e isso vale para clubes. Então, por isso que eu respondi anteriormente, para mim, um primeiro passo dentro das organizações esportivas, baseada nesses estudos, é a gente ter um departamento específico. Não só ter um departamento, mas o que o trabalho traz é a quantidade de pessoas dedicadas a isso dentro de cada departamento. E aqui eu trago como um alerta. Por que um alerta? Porque hoje em dia a gente até tem um departamento de futebol feminino no Ministério do Esporte. Ele existe, foi uma conquista. Mas a gente tem uma pessoa lá dentro, que é uma pessoa, inclusive, muito bem intencionada. Mas, cara, como é que você vai fazer políticas para um país de uma dimensão continental igual o Brasil sozinha? A CBF tem mulheres que estão olhando para as competições, a CBF tem mulheres que estão olhando para a seleção nacional, mas a CBF de fato também não tem um departamento específico de desenvolvimento. A CBF não tem um plano de desenvolvimento do futebol feminino que a gente, ó, o plano para o ciclo de tal a tal é esse, as nossas prioridades são essas, nossas ações são essas. Então, tudo isso também, de alguma forma, dificulta esse desenvolvimento de massa no nosso país. E o que vocês já mencionaram, as federações. Esse é um levantamento que eu gostaria de fazer, eu não consegui, porque eu tentei entrar nos sites de todas as federações estaduais e procurar a existência de departamentos ou não. E essa informação não está lá disponível. Mas eu acho que esse era um ponto também que nos ajudaria a explicar esse ranking que está aqui. Hoje em dia, a Federação Paulista tem um departamento de futebol feminino, né? Que tem, acho que pelo menos 3 ou 4 pessoas trabalhando única e exclusivamente nele. E aí, isso ajuda a entender também o porquê é uma federação que tem várias ações de desenvolvimento no estado de São Paulo. Se as demais não têm nenhum departamento de futebol feminino, fica muito difícil a gente cobrar ações também nesse sentido. Quem são essas mulheres? Como que está a participação das mulheres gestoras, né, dentro desse cenário? Então, esse é um mapeamento que a gente fez até recentemente, um trabalho lá na Unicamp, que a gente vai ver quem são as pessoas que ocupam os cargos de gestão nas equipes masculinas e quem são as pessoas que ocupam os cargos de gestão nas equipes femininas, né, de futebol. Então, na coordenação e na direção, e depois na supervisão. O que a gente vê é que esses cargos de gestão no futebol de homens, basicamente, ainda são pouco acessados pelas mulheres, mas que elas têm uma maior entrada aqui nas equipes femininas, principalmente nos cargos de supervisão, menos nos de coordenação e de direção. A gente também deu um passo a mais. Além de ver, né, essa baixa participação das mulheres gestoras, a gente fez algumas entrevistas com essas mulheres para entender o que é importante, como que elas chegaram lá, o que é importante, né, para se formar para essa profissão. E aí o que a gente encontra? Que normalmente a entrada no cargo de gestão ele acontece por um convite de uma pessoa conhecida. Essas mulheres normalmente estão há pouco tempo no cargo, a maioria entra nesses cargos de gestão por conta da exigência da Comebol e da CBF. Então, antes da exigência, não tinham departamentos, né, de futebol de mulheres e não tinham pessoas à frente deles, aí sim que elas são contratadas. Os contatos no meio esportivo são uma porta de entrada tanto para os cargos de gestão como de treinamento. Elas normalmente têm uma elevadíssima qualificação e muitas citam cursos de pós-graduação e cursos da CBF. E quando a gente pergunta para elas, e a gente pode fazer essa mesma pergunta para a Lorena e para a Rafa depois, qual é o principal desafio para atuarem como gestoras, né, hoje em dia, nessa modalidade, o que muitas citam é a dificuldade de gerir pessoas. Esse é o principal ponto trazido.
e uma necessidade de ter conhecimento básico em diferentes áreas de ciência do esporte. Então, você ser especialista só em uma área não dá para esse cargo de gestão, você tem que ter um olhar do todo. Gente, se eu pudesse trazer implicações práticas disso, se a gente quer fomentar uma maior participação de mulheres como gestoras, a importância da gente fazer cursos, né, de formação e dessas mulheres estarem presentes neles. Não necessariamente, lógico, pela capacitação, que é super fundamental, mas também pelas redes de contatos que são fornecidas nesses cursos, uma vez que as redes de contato acabam sendo a principal porta de entrada. Outra coisa que elas citam, muitas vezes elas acabam nos cargos de gestão não porque elas passaram por um processo seletivo para gestão, mas elas entram em cargos menores e aí acabam sendo realocadas para esses cargos. Então, às vezes, entrar para outras posições é uma porta de entrada e depois tem esse processo de migração. E uma outra possibilidade, gente, de novo, batendo na tecla das redes de contato, é para quem é estudante e quer e pensa que essa é uma possível carreira, fazer estágios de curta duração, tem os períodos de férias, né? Pô, eu consigo tirar uma semana e bater na porta de um clube e falar, viu, posso acompanhar vocês nessa uma semana para ver como que funciona? É lógico que entendam que também é um pouco injusto nós é, delegarmos as meninas que estão em formação também terem que correr atrás disso tudo sozinhas, investirem dinheiro nisso. Isso realmente mostra como a gente, como sistema esportivo, tem falhado muito. Mas dentro desse esportivo cheio de falhas, essa é uma possível solução. Bater na porta de um clube, nessas pessoas que a gente tem falado que são pessoas próximas, que são pessoas abertas, e fazer estágios ali de 1, 2 semanas para essas pessoas conhecerem seu trabalho, e num processo, preciso fazer uma contratação rápida. Muito provavelmente essas pessoas são lembradas. Além disso, ainda dentro desses agentes que são os responsáveis aí pelo desenvolvimento hoje em dia, a gente vê uma mudança, uma transformação no cenário do futebol brasileiro. Esse daqui é o dado de 2017, lá com a Federação Paulista, com a Aline. Então, naquele momento, a gente perguntou para os clubes da onde vinha percentualmente o principal, os investimentos, né? A renda que o clube destinava ao futebol de mulheres. Naquele momento, em 2017, as prefeituras eram as principais organizações responsáveis por esse financiamento, seguido ali por patrocínio e clube, menos governo federal, menos federação e um pouquinho de CBF. E hoje em dia a gente já vê esse processo de transformação, né? De sair de uma dependência de prefeitura e caminhar de fato para os clubes. Esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês também tem acontecido em alguns outros países do mundo. E aí eu vou trazer aqui até o que já foi perguntado, mas agora com base em estudos, tá bom? Como está se dando a integração das mulheres nos clubes de futebol, que historicamente são clubes de futebol masculino ao redor do mundo? O que a gente sabe de países que usaram essa exigência de ter equipes de mulheres, o que a gente sabe de países é o Brasil, né, que a gente já falou, a China e a Itália. E aí, o que esses pesquisadores têm mostrado para a gente? Eles têm analisado esse processo da inclusão das mulheres nos clubes masculinos como se fosse a fusão de duas empresas. É assim que eles têm olhado para esse fenômeno. Por quê? Porque, de fato, se eu olhar para o futebol de mulheres até então, isso era uma empresa sem recursos, que busca, né? Tem uma cultura que busca equidade de gênero, sem visibilidade, era esse o perfil dessa empresa. E ao mesmo tempo eu tinha uma outra empresa ali que estava participando dessa fusão, que é uma empresa com muitos recursos, é uma empresa de uma cultura machista, mas é uma empresa com muita visibilidade. Então são basicamente organizações muito distintas que estão sendo forçadas a fazer uma fusão. O que esses trabalhos trazem como potencialidades para a gente?
Primeiro, essa fusão pode, né, gerar uma reformulação de atitudes sexistas dentro dos clubes. Ela pode gerar mais recurso financeiro, né, ou mais recurso de forma geral, apoio financeiro e visibilidade às mulheres. Tem esses potenciais. Ao mesmo tempo, ela também traz riscos. Risco, um dos principais riscos é a baixa representação das mulheres em cargos de decisão e negociações, marcadas por relações de poder assimétrica, ou seja, relações desiguais de poder. Uma vez que essa empresa já tem recursos e já está muito estabelecida, quem provavelmente vai mandar nos processos decisórios vai ser ela. E por isso as mulheres vão ficar num segundo plano aqui nesses cargos ali de decisão. Esse daqui foi o estudo que analisou esse processo de integração com clubes chineses. Eles entrevistaram 18 diretores desses clubes chineses. E aí, o que eles acham como resultado? Que as equipes continuam independentes, as equipes das mulheres, e com pouca fusão com o clube masculino. Olha lá, que esses times de futebol buscam apenas cumprir a exigência, desculpa, com uma integração mecânica e superficial com as equipes das mulheres. E eu trago esse estudo porque a gente pode fazer um paralelo com algumas das equipes no cenário brasileiro. Existe pouco compartilhamento dos recursos das pessoas e do conhecimento que já havia ali naquela estrutura dos homens. Poucas ações de socialização, com uma cultura ainda muito centrada no masculino. E aí tem uma frase, né, de uma dessas diretoras, dessas gestoras, que é: existimos porque eles existem. E aí isso foi o que eu falei do risco da sustentabilidade. Se essas exigências caem nesses países de um dia para o outro, muito provavelmente essas equipes deixam de existir. Então, a exigência ela é ótima por um lado e ela traz vários pontos positivos, mas ela deixa a gente nesse risco constante. O que o estudo viu de benefícios a partir da exigência? Mais jogos para as mulheres e um nível de competição aumentado, que também acontece no cenário brasileiro, acessos a mais campos, academias e outros suportes, um impulso à profissionalização e uma melhora subjetiva dessa experiência, mas que de alguma forma ainda não tem mudanças de fatos estruturais em relação à questão de desigualdade, dependência ali e precariedade dentro dos clubes. Esse daqui, gente, isso é o que tem acontecido em 3 países ali que a gente considera como bem-sucedidos: Suécia, Alemanha e França, ao longo do tempo, aqui na horizontal de 2010 até 2022, em relação à integração dos clubes. Então, aqui é de 0 a 100%, quanto que essas equipes de mulheres, né, no futebol de elite, estão integradas com as equipes masculinas. Então, há uma tendência mundial de cada vez mais a gente ter essa integração nesses clubes tradicionais. Mais em alguns países, como a França e a Alemanha, menos em outras, como na Suécia, que vão ter clubes específicos de futebol de mulheres. E aí, alguns pontos para a gente pensar dessa integração, e vou fechar aqui, tá? Tentei correr por conta do horário. A integração, respondendo ali o que o Gessé falou, baseada nos estudos, a integração não garante um aumento automático do público. Depois eu vou falar de algumas estratégias que podem ser utilizadas para isso. Os clubes, de uma forma geral, não têm abraçado as equipes de mulheres. Sobre o público, realizar os jogos das mulheres no estádio, né, do time masculino aumenta significativamente o público em todos esses países que foram analisados, mas isso não cai do céu. Ai, vamos fazer lá e automaticamente vai lotar. Essa ação tem que ser acompanhada, essa decisão tem que ser acompanhada de ações promocionais, de visibilidade desse jogo e normalmente da sensação de um evento especial. Então, normalmente em fases mais avançadas dos campeonatos.
E o que alguns estudos deixam como sugestão, e que acho que a gente pode pensar, é a possibilidade de trabalhar com duas marcas diferentes dentro de um mesmo clube. Então, como se o futebol de mulheres fosse uma marca e o futebol ali de homens fosse uma outra marca, e a gente dá identidades muito diferentes para eles. Acho que a gente tem casos no Brasil em que isso está sendo feito simultaneamente e que tem sucesso. A gente tem casos em que tem sido feito simultaneamente e não tem sucesso. E tem um cenário ali bastante heterogêneo dentro do nosso país, mas essa tem sido aí uma sugestão dessa literatura internacional. Gente, eu vou parar a apresentação por aqui por hora, porque daí eu entraria agora nesses próximos pilares, tá bom? Então, a ideia para amanhã vai ser falar do que está tendo de estratégia para desenvolver a participação, como que esses clubes têm investido ou realizado a captação de jogadoras, o que a gente vê de suporte para carreira e aposentadoria, quais são essas ações para formar treinadores e treinadoras, o que tem de sucesso e o que tem de estratégias que não estão sendo bem sucedidas, a reflexão sobre as competições e sobre a pesquisa científica. E aí eu vou passar um por um, trazendo os estudos e tentando fazer esse diálogo com o contexto nacional, tá? Eu acho que a gente tem uns minutinhos finais. Se por acaso vocês quiserem ou deixar as perguntas abertas ou colocarem no chat, eu posso daí aproveitar e responder amanhã assim que a gente começar sobre os assuntos de hoje, tá bom? Enquanto isso, eu vou só deixar aqui no chat também a pasta com todos esses estudos que foram citados aqui ao longo da apresentação, para vocês também poderem acessar. Ó, aí, pronto. Tá no chat já, tá bom? Acho que já é para vocês conseguirem acessar. Juliano, tudo bem? Então, parando por aqui por conta do horário, e aí a gente continua amanhã, porque daí eu engato nos novos conteúdos. Estava apagando aqui. Juliano, primeiramente, parabéns, né, pela sua didática. Já atua assim, com organização de cursos há um bom tempo. E geralmente os professores usam vídeos ou usam outras ferramentas e você conseguiu trabalhar 2 horas de forma muito competente, né, com as informações e a transmissão de conhecimento, sem usar grandes passatempos, digamos assim, né, para atrair o público. Acho que o público ficou aqui atraído pela sua transmissão de conhecimento. E mostra como nós temos que avançar, principalmente na área de gestão, né? Mulheres protagonistas. Na nossa universidade, por exemplo, nós temos cerca de 12 professores atuando na área só de esporte e uma é mulher, né? Então, na UDESC, que é outra instituição também, apenas uma professora que trabalha com esporte, né? Quando eu estou falando dos esportes convencionais, é, quarteto mágico, né? Mais o futebol de campo, quarteto fantástico e natação e atletismo. Então, esse é um ponto. O outro, com certeza, é a questão de mulheres gestoras, né? Nós temos, e aí quando recentemente eu participei de uma frente parlamentar aqui no futebol em Santa Catarina, que foi lançada, e nós procuramos levar também como que a gente pode potencializar, né? Os jovens jogadores que não vão, e jogadoras também, que não vão atingir o seu sonho de se tornar jogadores, mas eles têm uma vivência que é muito rica, né? Eles poderiam ocupar outros espaços de gestores, de gestoras. Então, e aí para fechar, o quanto que as nossas federações e confederações precisam investir, né, em pessoas para pensar o desenvolvimento, né? E não apenas a operacionalização das ações. Eu vejo que as federações, as confederações tem muita resistência em investimento para desenvolvimento, né? Elas apenas ficam focando na operacionalização, mas o desenvolvimento passa pelo conhecimento, né? E por momentos como esse que você trouxe hoje, uma série de informações muito pertinentes, um conhecimento muito pertinente. Eu agradeço a Rafaela que esteve aqui, a Ana Lorena,
Estava aqui, não pude, aí no início, entre aceitar todos e todas aqui, e aí acabei não vendo. Depois que passei a palavra ao Paulo, que eu vi que vocês estavam. Tá? Então eu peço que todos respondam a chamada ali, né? Todos respondam a chamada. E amanhã estaremos de volta aqui às 19 horas. Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigada, Juliano. Boa noite a todos e todas. Obrigada. Até amanhã. Bom descanso, gente.